E cá eu estou navegando pela internet, né, conferindo algumas páginas, alguns conteúdos relacionados a cinema nas redes sociais, né, nos sites da internet, mas principalmente nas redes sociais, eu vi muitas opiniões divididas, né? Tem rolado muitas opiniões divididas, meio a meio, a respeito do filme O Agente Secreto, do Kleber Mendonça Filho, protagonizado pelo Wagner Moura. Muita gente que ficou dividido entre aqueles que realmente gostaram do filme, e eu sou um dos que gostaram muito desse filme, né? Inclusive eu até cheguei a gravar vídeo, né, com meus comentários sobre o filme, sobre o que eu achei do filme. Então é um filme que me agradou bastante, eu gostei bastante mesmo, mas eu cheguei a ver, né, na internet, nos sites aí, nas redes sociais, comentários de pessoas que não acharam o filme tudo isso, que é um filme muito longo, um filme chato, cansativo, cheio de muitos diálogos onde não acontece muita coisa, né? E é compreensível porque, querendo ou não, é um filme que se passa ali bem durante o período do regime militar, né? Então, quando se trata desse tema, né, quando um filme, uma história decide trazer como pano de fundo o período do regime militar brasileiro, você já espera muitos conflitos, muita ação, né? Outros filmes fizeram isso muito bem, mostraram muito bem isso, né? Sobre os acontecimentos em torno da ditadura militar, né? E o Agente Secreto, basicamente, ele trabalha com a atmosfera, a aura deixada por esse período, né? O período do regime militar. Então, ele não tem tanta ação, né? Ele é um filme cheio de diálogos, cheio de realmente. E ele aposta muito mais no que acontece com os personagens, né? Na maneira como acontece ali, ele explora a relação dos personagens, né? Essa atmosfera, essa aura, né? Durante o período do regime militar. Então muita gente não gostou disso, né? Porque ele é sim um filme longo, ele é um filme que não acontece realmente muita coisa, mas é justamente isso que é bacana no filme, né? E por mais que eu tenha visto esses comentários, né, essas opiniões divididas sobre o filme, por mais que tenha acontecido isso, essa divisão entre aqueles que gostaram muito e aqueles que não gostaram nada, inclusive pessoas que falaram que o filme não é digno, não foi digno das suas vitórias, das suas indicações em grandes prêmios do cinema, né? Por mais que eu procure entender, eu também entendo que o Agente Secreto é o típico filme do Kleber Mendonça Filho, né? Não é um negócio novo, né? Não é essa maneira dele de contar a história, a maneira como ele escolheu contar a história desse filme, não é propriamente algo novo, né? Porque é uma fórmula já estabelecida por ele nas suas obras anteriores, né? Que vem desde lá do filme O Som ao Redor, né? Que foi o filme de estreia dele. Daí depois disso ele trouxe essa mesma pegada nos seus filmes seguintes, né? No caso, Aquários e Bacurau. Eu diria até que Bacurau, dos quatro filmes que eu vi dele, Bacurau ainda tem algo. É um filme que ainda a história ainda acontece mais coisas, tem mais ação, né? Tem mais ainda do que realmente é um filme movimentado, né? Sendo que os outros, O Som ao Redor, Aquários e O Agente Secreto são filmes mais intimistas. São filmes realmente onde pouca coisa acontece e ele trabalha muito mais com a atmosfera, com a metáfora, com a simbologia. É outro aspecto do cinema do Kleber Mendonça Filho. Muita metáfora, muita simbologia. Ele não entrega suas respostas logo de cara. Ele realmente, a maneira como ele trabalha a história com suas metáforas, sua simbologia, ele quer que o espectador pense, reflita sobre o que está vendo, né, sobre o que a história quer dizer, o significado do que estamos vendo nas telas. Então, esse é o tipo de cinema do Kleber Mendonça Filho. Ele trabalha muito com algo simplório, algo simplista, cru, da maneira mais natural possível. É como se basicamente ele pegasse a câmera e deixasse os seus personagens, deixasse o seu elenco fluir, você entendeu? Vai ir, vai fazendo, vai acontecendo, eu vou gravando enquanto isso, você entendeu? É dessa maneira que ele trabalha, né, nos seus filmes, de maneira bem natural. É basicamente como se ele quisesse criar um espelho, até mesmo do que acontece com a gente, né? A nossa realidade, o nosso dia a dia, né? A maneira como as coisas acontecem na nossa vida, os acontecimentos. Então é realmente de maneira muito natural, sem grande romantização, sem grandes firulas narrativas. Ele realmente trabalha da maneira mais simples, mais crua e natural possível suas histórias, né, os seus filmes.
Então, é isso que eu gosto no cinema dele, né? Claro que o Kleber Mendonça Filho é o tipo do diretor, é o tipo do cineasta cujos seus filmes é um gosto adquirido. Tem aqueles que não vão gostar, tem aqueles que curtem, né? Que é o meu caso. Se você pega o primeiro filme de estreia dele, que foi o Som ao Redor, o filme de estreia dele, você assiste esse filme. Se o que você vê ali já não te agradar, é muito, eu diria que é muito difícil você querer acompanhar as suas obras que vieram depois, né? Porque ele adota essa fórmula. Ele adota essa fórmula, essa maneira de contar história, né? É, a maneira mais natural possível, muito metafórica, muito simbólica, muito reflexiva, né? Então é esse o cinema do Kleber Mendonça Filho. É assim que ele escolhe contar suas histórias, né? Então é quase como se fosse algo experimental, né? Não é aquele filme, né? Seus filmes não são apenas para ser puro entretenimento, não. São filmes que realmente nos convidam a refletir, a pensar, né? A tentar decifrar. Basicamente seus filmes são como se fossem enigmas cinematográficos. Você tentar decifrar o que está vendo em cena. E eu vejo isso em Um Agente Secreto. Eu vejo exatamente isso. Ele escolhe falar de um período conturbado da nossa história, né, da história do nosso país, só que ele traz essa fórmula, né, muito simbólica, muito metafórica, muito reflexiva. E eu gosto disso, sabe? São filmes que não só o Agente Secreto, mas a sua filmografia no geral é isso. São filmes que nos convidam a decifrar o que ele quer contar, o que ele quer trazer em cena, né? E eu acho isso realmente muito interessante. Também entendo, né, que o Kleber Mendonça Filho, o Kleber Mendonça Filho propriamente dito e sua filmografia realmente é um gosto adquirido, não é para todo mundo, né? Por mais que eu goste muito do seu estilo de cinema, seu estilo de contar história, eu também entendo que não é todo mundo que vai curtir a pegada do Kleber Mendonça Filho, né? É, e não só ele, tantos outros diretores, né, espalhados pela história do cinema, que trouxeram grandes obras, mas obras densas, obras que não são para o público casual, né? E eu vejo o cinema do Kleber Mendonça Filho exatamente isso. Não é necessariamente para o público casual, o público que espera apenas um mero entretenimento vazio, um entretenimento que passageiro. Não, não é esse o estilo de cinema do Kleber Mendonça Filho, sabe? Ele é aquele tipo de diretor que quando ele faz um filme, quando ele conta a sua história, ele quer que a história permaneça mais um tempo com você, né? Não vai ser apenas um entretenimento que você assistiu, ah, tá, gostei, acabou. Não, os filmes dele são densos, são difíceis, são trazendo todos esses elementos que eu citei, né? É isso que compõe o cinema dele e realmente, cara, por mais que seja um gosto adquirido, por mais que fique no 50-50 entre aqueles que vão gostar e aqueles que vão simplesmente menosprezar, eu diria que os filmes do Kleber Mendonça Filho é muito difícil você assistir, não ter alguma reação, né, e sair indiferente no final da sessão, né? Foi essa experiência que eu tive com o Agente Secreto, foi essa experiência que eu tive com os seus outros filmes, né? O Som ao Redor, Aquários, Bacurau, me proporcionaram esse estilo de experiência, né? Porque essa é a maneira dele de contar suas histórias, né? De fazer o seu cinema e por mais que seja um gosto adquirido, é um gosto que eu aprendi a apreciar bastante, né? Então, a cada novo filme, a cada nova história que ele lança, eu fico curioso para ver o que ele tem para apresentar, né? O que ele tem para poder me contar. Então, é isso, né? Eu entendo as reações variadas, mas é o tipo de cinema que me agrada, né? É o tipo de cinema que eu valorizo e por mais que não seja para todo mundo, me agrada bastante e é algo a experiência de assistir um filme do Kleber Mendonça Filho realmente digamos assim, não tem como você sair indiferente, né? Realmente é algo que mexe com a mente, mexe com os sentidos, enfim. Vendo esses comentários, essas reações na internet, né, me propôs a conversar um pouco, refletir um pouco sobre o que significa, né, a essência do cinema dele. E eu não sei vocês, comentem aqui embaixo, curta, me sigam, né, pra gente poder trocar ideia, né, bater esse tipo de papo
sobre o cinema, sobre a sétima arte, num contexto geral.